Oi, criatura! Tudo bem com vocês? Vamos bater um papo aqui falando sobre retenção de extensões de cílios? Essa é uma dor que muitas das extensionistas de cílios compartilham, tá? Tem muita gente que vem me perguntar o que eu faço para poder ajudar na retenção da minha extensão. Porque tem extensão que dura muito, tem extensão que dura pouco, tem extensão que não dura nada. Então vamos bater um papo aqui para poder entender mais ou menos sobre isso aí. Hoje eu vou falar para vocês sobre 5 motivos que ajudam você a ter uma retenção melhor, tá? Fiz uma colinha, é claro, e é mais do que evidente, porque senão eu não ia dar conta de fazer isso aqui. Mas olha só, eu enumerei aqui para mim não perder, tá? Vou começar aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem que, quando a gente vai falar de retenção, a gente tem que olhar desde o começo o que foi feito, tá? Quando você pega uma cliente para poder atender, você faz uma ficha de anamnese, você preenche aquela ficha toda corretamente, coloca se a cliente tem falhas nos cílios, se ela tá de maquiagem, se ela usa muita maquiagem. A gente tem uma gama de coisas que a gente preenche quando tá fazendo a ficha de anamnese. Não vou falar muito disso aqui agora, que eu vou para outro, que a gente tá com outro assunto, tá? Mas a ficha de anamnese você precisa de ter para quê? Para você ter um histórico da sua cliente, porque se vier a ter falta de retenção, se você tiver uma falsa retenção futuramente, você começa a estudar dali o que aconteceu. Por isso que a gente tem que ter uma ficha de anamnese muito bem preenchida para poder saber o que está acontecendo com aquela cliente, tá? Assunto para outra aula. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter muito bem feita quando vai fazer uma extensão de cílios é a limpeza dos cílios. A limpeza dos cílios é fundamental, mas é fundamental mesmo e faz muita diferença. Por quê? Todos os dias, os nossos cílios secretam oleosidade. Ele sai oleosidade dele. Ele tem o bulbo, aqui tá, vamos colocar aqui assim, ó. Aqui assim tá a minha linha d'água, aqui tá o meu cílio. Aqui nessa partezinha entre o cílio e a raiz daqui, a pele, aqui solta a secreção. É igual a oleosidade do nosso cabelo, o nosso cílio também tem. Tem pessoas que têm mais oleosidade, tem pessoas que têm menos oleosidade. A oleosidade no cílio vai interferir na colagem do cílio. Se o seu cílio não estiver muito bem higienizado, se ele não tiver feito uma limpeza muito profunda, você vai fazer a acoplagem, você vai fazer a extensão de cílios bem linda. Só tem que vai passar uns dias, ele vai cair mais rápido, porque era para estar limpo, era para estar todo limpo, sequinho. Você vem com o outro cílio, a cola fica meia solta aqui no meio, ela não prende, as duas não se prendem. Então você precisa de fazer uma higienização profunda nos cílios. Se a sua cliente chegar de maquiagem, a gente pede para as clientes virem sem maquiagem. Todas as vezes que for fazer extensão, a gente pede para elas virem sem maquiagem. Só tem que nem sempre isso é possível. Às vezes a sua cliente está saindo do trabalho e está indo para poder fazer a extensão com você. Ou ela está no meio de um almoço ou num sábado à tarde, ela saiu de manhã maquiada e não voltou para casa, foi direto para você fazer a extensão. Aí você vai deixar de fazer a extensão dela porque ela está de maquiagem? Você não vai fazer isso. Você vai fazer uma limpeza profunda do cílio dela. Mas vai anotar na ficha de anamnese que ela estava de maquiagem. Por quê? Porque pode interferir no final, lá na frente pode interferir sim. Quando a gente faz a limpeza do cílio, essa parte da limpeza, se a sua cliente tiver de maquiagem, e às vezes elas estão com uns rímel à prova d'água que só o Senhor tem misericórdia para arrancar aquilo do zóio, às vezes elas estão, às vezes não. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar um demaquilante, se possível não ser bifásico, é melhor. É melhor os demaquilantes em creme. Você vai pegar o demaquilante, vai passar no cílio da sua cliente, na pálpebra superior e embaixo aqui, tem que limpar ao redor todo do olho, não só específicos cílios. E nos cílios inferiores também.
Porque às vezes ela não tá de rímel em cima, mas ela passou lápis embaixo, ela passou rímel embaixo. Então você tem que fazer uma limpeza muito profunda desse cílio. Passou o demaquilante, tirou bastante ali aquela maquiagem, você vai e vem com o shampoo específico para poder fazer a limpeza e limpa. Normalmente o que eu faço? Eu tenho o pump espumador, tá? Eu uso shampoo Johnson e água filtrada. É isso que eu utilizo para poder fazer a limpeza das minhas extensões. Eu pego um pincel de maquiagem mesmo, mas aqueles pincéis kabuki, o nome é isso, pincelzinho kabuki. Eu pego ele, pego a espuma, ponho na mão ou ponho em cima aqui direto na pálpebra da pessoa e vou limpando. No meio das extensões eu vou limpando, fazendo círculos, fazendo movimento circular, eu vou limpando. Água filtrada ou soro fisiológico? Nesse caso eu gosto mais ainda do soro fisiológico. Lavo essa extensão, seco ela e repito de novo o mesmo procedimento. Quando tem maquiagem eu faço, se precisar eu faço até 3 vezes. Por que isso? Quando você lava o seu cabelo, quando você tá com o seu cabelo muito oleoso, ou mesmo dia a dia, o meu cabelo é muito oleoso, eu lavo ele praticamente todos os dias. Eu passo 2 mãos de shampoo no meu cabelo para poder tirar a oleosidade dele. O cílio é a mesma coisa. Você vai lavar e vai repetir a lavagem. Se tiver necessidade, se você vê que ainda tem, no meio desse cílio, tem resíduo de maquiagem, você vai repetir novamente isso aí, tá? Por quê? Porque eu preciso da cutícula do cílio limpa. Eu preciso dessa cutícula aberta para ela poder receber a cola. Não adianta você fazer todo o procedimento maravilhoso, ter um alinhamento perfeito, ter tudo, se você não tem uma limpeza profunda desse cílio, tá? Então, a primeira coisa, limpeza. Limpa muito bem o seu cílio. O seu cílio bem limpinho, ele vai te ajudar bastante na retenção, tá? Vamos aqui passar para o próximo tópico, tá? Eu anotei aqui o próximo tópico. Material de boa qualidade. Se eu não tiver um material de boa qualidade, eu não consigo ter uma extensão boa por muito tempo. Se eu não tiver um material de boa qualidade, a minha extensão não vai durar muito tempo. E quando eu falo de material de boa qualidade, eu não estou falando de material caríssimo, tá? Eu estou falando de material de boa qualidade. E como que eu sei que o material é de boa qualidade? Se eu não tiver com ele na minha mão, por exemplo, aqui onde que eu moro, a gente não tem produto para extensionista de cílios à mão. Eu tenho que comprar pela internet e fazer teste. Como que eu faço? Eu vou lá na internet, eu pesquiso, eu olho nos grupos de extensionista de cílios o que elas estão falando. Eu leio todo produto, quando você vai comprar na internet, ele tem uma ficha de descrição. Eu olho aquela ficha de descrição e olho o que está sendo falado ali. Então, eu preciso de um material de boa qualidade. Essa parte de material, ela é muito interessante, ela é muito vasta também. Eu vou falar só de 2 aqui, tá? Adesivo e fio. Eu vou falar desses 2. Por quê? Eu já tive experiência com isso, tá? Hoje em dia, eu uso os materiais da Rastelli Beauty Pro e estou migrando para os materiais da Sobelli. Tô testando o material, tô testando e tô gostando. Por quê? Eu já comprei material diferente que a minha extensão não durou. Eu sempre fiz a extensão lá, eu utilizei um material de boa qualidade, um adesivo de boa qualidade, aí durava bastante. Eu peguei e vou fazer assim, o adesivo eu não vou trocar por enquanto, o adesivo é esse que eu quero, que eu gosto dele, ele tá indo bem comigo, eu me adaptei bem. Ok, estou usando ele. Aí eu fui e comprei um cílio, eu não vou falar nem mais barato não, porque ele não era tão barato não, mas ele era de uma marca diferente. Eu comprei ele. Quando ele chegou, ele era duro igual um porrete. O cílio não é maleável. O cílio bom, ele é um cílio macio, maleável. Por quê? O nosso cílio, ele é maleável. Você passa a mão assim, o cílio é maleável. O outro cílio que você vai acoplar em cima, ele não pode ser duro.
Porque senão, quando você vai mexer com o seu cílio, em vez dele ser maleável, ele fica aquele cílio duro. Ele quebra aqui assim e solta. Se solta. Eu tinha uma cola muito boa, mas eu tinha um cílio que não era tão bom, um cílio mais pesado, um cílio mais grosso. E a minha extensão de cílios, que normalmente a manutenção dura entre 15 e 17 dias, a cliente vem, ela ainda tá com bastante cílios, durou 5 dias. O que eu fiz? Aposentei aquele cílio dali. Eu larguei aquele fio de cílio, eu larguei ele para um lado. Por quê? Porque eu vi, testando, eu vi que aquele cílio ali não ia funcionar para mim, pro jeito que eu estou acostumada a trabalhar. Então, se você não tiver um material de boa qualidade, vai ligar diretamente na sua retenção, com certeza absoluta. E tem outra coisa também. Às vezes o cílio que você usa, ele é muito duro, ele não tem aquela maleabilidade, ou então ele volta a curvatura muito rápido, porque ele não aguenta a temperatura. Ele vai ficar feio, se o cílio for pesado, ele vai ficar baixo. Se ele tem, hoje você saiu de lá, a cliente saiu de lá com a curvatura bonita assim. Ela tomou banho, ele começa a descer. Começa a descer com um pouco tá reto. Tá assim, ó, um cílio deste tamanho e reto assim. Fica muito feio. Então você tem que ter um material de boa qualidade. A cola é uma das maiores vilãs, pelo menos na boca das pessoas. E na verdade, a cola não é uma vilã. Porque nós precisamos. Todas as extensões têm que ter adesivo. Todas as extensões têm que ter adesivo. E o adesivo, né, é o que nós estamos conversando aqui hoje, é só o fio adesivo. O adesivo, você tem que aprender a trabalhar com ele. Todo mundo coloca a culpa da baixa retenção no adesivo. A maioria das vezes não é culpa do adesivo. Porque se o adesivo te entrega o que o fabricante te prometeu, ele não é ruim. Ele é ruim a partir do momento que você trabalha bem certinho, dentro do que o fabricante fala, e ele não dura o que ele é estipulado para durar, tá? Normalmente eu trabalho com adesivos de secagem rápida, de meio a 1 segundo, que dura aí na faixa de 6, 7 semanas. E os adesivos que eu trabalho funcionam. Eu já peguei uns 4 tipos de adesivo diferentes e os 4 funcionaram. Eu só tive que aprender a trabalhar no ritmo deles, tá? O adesivo não vai trabalhar no seu ritmo. É você que vai trabalhar no ritmo do adesivo. Você vai ter que aprender a trabalhar no ritmo do adesivo para você conseguir fazer uma extensão bonita, para você ter uma acoplagem bacana, para você ter uma durabilidade desse cílio bacana. Então, tendo um material legal, tendo um material de boa qualidade, influencia muito lá na frente. Não adianta você ter uma cola boa se você tem um fio ruim. E não adianta você ter um fio muito bom se você tem uma cola que não está funcionando. Outra coisa, as colas, os adesivos que a gente utiliza, eles têm uma data de validade muito pequena, tá? Dependendo do tanto que você usa o seu adesivo, ele dura 1 mês, 2. Se você usa muito, você vai ver que com 2 meses no máximo, mas é estourando, esse adesivo já tá tendo uma retenção menor, tá? Então você tem que ir lá e trocar ele. Mas se você usa pouco, você abre ele uma vez por semana, ele vai ter uma durabilidade maior. Normalmente, os adesivos, a partir do momento que você abre ele, o fabricante indica 3 meses para ele vencer, tá? Para ele já começar a ficar liguento. Normalmente o adesivo, ele é bem, você agita ele, ele é bem fino, né? Então, a partir do momento que ele começa a ficar aquele adesivo que tá dando liga, você puxa ele, tá dando uma liga, ou então ele tá ficando com um vapor muito forte, tá dando um cheiro muito forte, passou da hora de você deixar esse adesivo e pegar outro, tá bom? Vamos passar para frente aqui, senão eu estendo demais, porque esse assunto ele é muito grande, muito, muito grande mesmo. Vai ser tema para próximas aulas, vai ser um tema específico só de adesivo, tá? Peso no seu fio. Peso do cílio industrializado, do fio que você vai colocar sobre o fio natural da sua cliente. Assim, normalmente quando a gente começa a fazer extensão de cílios, a gente quer colocar fio de tudo que é jeito desse tamanho assim, ó. Tipo assim, ó, o cílio da sua cliente tá que você quer colocar uma extensão aqui assim, ó.
É assim que a gente quer ver, porque a gente acha bonito aquele cílio gigante assim. E isso é um erro muito comum, é um erro muito fácil de ser resolvido com mapa. Outro assunto. Mas olha só, normalmente a gente coloca cílio muito grande em cima da extensão de cílio, do fio natural da cliente. Quando isso aí acontece, a gente tem sobrepeso. O sobrepeso vai fazer a sua extensão cair mais rápido, vai fazer a sua extensão, vai fazer o cílio natural da sua cliente ter um sobrepeso e possivelmente uma queda antecipada. E a queda antecipada do cílio faz dar falha no meio do cílio e faz retardar o crescimento do próximo cílio que estava vindo, tá? Então, a gente tem que tomar muito conta disso, porque normalmente, quando você vai fazer uma extensão de cílios, o indicado é você colocar 2 milímetros a mais de comprimento do que o cílio natural. Como que eu vou saber isso, Giovana? Como é que eu vou saber qual que é o tamanho ideal para esse cílio? Eu vou explicar para vocês aqui agora. Quando você pega uma caixinha de cílios, que você compra uma caixa de cílios, ele tem vários tamanhos diferentes. Se você comprar uma caixinha mix, ele vai ter normalmente do 8 ao 14. Esse é mais ou menos o padrão do tamanho dos cílios. Como que você faz para saber qual que é o tamanho do cílio natural da sua cliente? Porque só olhando a gente não consegue saber. E não consegue mesmo. Você deduz, mas saber certinho não. Você vai fazer teste. Você vai lá no fio sintético e vai lá, ó, tem um tamanho 9, tem um tamanho 10, 11, 12, 13. Você vai pegar no ponto mais alto do cílio da sua cliente. Por exemplo, no meu olho, o lugar mais alto do meu cílio é aqui, ó. Você mede aqui nessa bolinha do olho aqui, que agora eu esqueci o nome. Você vai medir aqui, ó. Essa parte aqui é a parte mais alta, ó. Dos meus cílios, essa parte aqui é a parte mais alta. Você vai medir o cílio da sua cliente por aqui. Aqui é o ponto mais alto, aqui vai ser onde você vai colocar a parte mais alta do seu cílio, da sua extensão. Então, para poder testar, você vai pedir, você já vai ter feito toda a limpeza, a sua cliente vai estar pronta para receber a extensão. Deitada, você vai pegar um cílio e vai medir. Se o cílio dela, você mediu o cílio dela aqui, o cílio dela deu que o tamanho natural é 10, você vai colocar no máximo, no ponto alto da sua extensão, um número 12. Isso aí é padrão. Se você quiser colocar maior, se você quiser colocar menor, isso depende do que a sua cliente quer. Mas isso aí é mais ou menos o padrão. Por quê? 2 milímetros a mais de comprimento não vai fazer tanta diferença no peso. E isso influencia diretamente na área de contato que você vai ter com o cílio. Porque se eu tenho um cílio, vamos colocar, ó, aqui está meu cílio natural. Esse cílio natural meu aqui é um número 10. Então, eu vou colocar um número 10, vou colocar o número 12, vai ser o maior que eu vou colocar nessa extensão de cílios. Eu vou colocar aqui o número 12 aqui em cima, ele vai vir aqui assim mais ou menos, ó. Ele vai ficar um pouquinho, vamos colocar aqui, ó, dois gominhos aqui do meu dedo, ó. Ele vai ficar aqui assim pra fora só, tá? Só tem que, na extensão, o número 12 vai pegar o meu cílio inteiro. Ele vai pegar essa parte aqui inteira, vai vir só um pouquinho aqui para fora. Ele não vai pesar. Ao contrário, se eu pegar o número 14, por exemplo, e colocar em cima do meu cílio 10, ele vai vir aqui assim na frente, ó. A base de contato que eu tenho aqui vai ser menor e vai pesar. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar aqui um caderno, ó. Isso aqui, vamos falar que esse caderno aqui é o meu cílio natural. E a lapiseira é o cílio que eu quero colocar na cliente, tá? Aqui, ó, quando eu coloco a caneta, ó, eu coloco a minha lapiseira aqui assim, ó. Aqui tá a minha pálpebra, aqui tá o meu cílio. E aqui tá o cílio que eu quero alongar, tá? Eu vou colocar o meu cílio aqui, ó, o cílio artificial que eu vou fazer a extensão.
Aqui tem uma base de contato grande, uma base de contato sólida, que não vai deixar o meu cílio virar e nem cair, nem tombar, ok? Se eu coloco ela mais pra cá, ó, aqui assim, ela já começa a ter, aqui na ponta, ó, ela já começa a se soltar. A base de contato dela aqui no meio tá diferente, tá vendo? Aí se eu pego um cílio muito grande e coloco aqui assim, ó, ele cai, ó. A base de contato é pequena, ele vai cair. Vocês conseguem entender isso agora? Eu preciso de ter uma base de contato legal. E quando o cílio é muito grande, ele dá sobrepeso, ele vai cair mais rápido, ele vai se soltar mais rápido. E isso influencia tanto no tamanho da extensão que você vai utilizar, quanto no peso da extensão. Tem cílios que é muito fraco. A gente tem vários tipos de cílios. Tem cílio fraco, cílio mais normal e cílio grosso. Se você escolhe uma extensão de cílios muito grande e muito larga, você vai ter um sobrepeso muito grande. Ele não aguenta. E quando ele não aguenta, ele tomba, ele cai. E caindo, a cola se quebra que assim, qualquer coçadinha que a pessoa for dar, ele vai quebrar. Quebra, eles vai soltar. Então a gente tem que tomar conta disso demais da conta. Porque a partir do momento que você escolhe um fio correto, do tamanho correto, da espessura correta, para você fazer o alongamento de cílios, ele vai durar bastante. Ele não tem perigo de cair. Você seguindo assim tudo que tem que ser feito direitinho, a extensão de cílios dura muito, tá bom? Vou passar pro próximo aqui que eu já tô fugindo do assunto. Ó, até agora a gente falou aqui da limpeza e da maquiagem, né? Da limpeza dos cílios, do peso do fio, do material. E agora eu vou falar com vocês sobre acoplagem dos cílios e falsa colagem. Esse é um tema sério. Acoplagem dos cílios. Eu até comecei a entrar nisso aqui agora. Quando a gente vai fazer a acoplagem dos cílios, a gente pode fazer a acoplagem dependendo do cílio, o jeito que tiver, a gente pode fazer a acoplagem dos cílios por cima, por baixo ou pelas laterais, tá? Ó, por cima, aqui, por baixo ou pelas laterais. 4 jeitos que a gente tem de fazer a acoplagem dos cílios, tá bom? Como que isso vai influenciar lá na minha retenção, Giovana? Quando a gente faz a acoplagem dos cílios, ele tem que ter uma base de contato sólida, uma base de contato grande. Se você vier com o cílio e só colocar ele assim, ó, pontudinho, ó, aqui tá o seu cílio, né? Tá bonitinho aqui. Você vem e só encosta ele aqui assim, ó. Ele fica aquele cílio que só tá com a basezinha de contato pouca aqui colada. Na hora que ela coçar ele solta. Na hora que ela for pentear ele solta, porque ele não tem base de contato, tá? Quando você pega um cílio que é muito torto, que a gente vai pegar cílio assim, ó, desse jeito aqui. Se você não... Como que você vai vir? Você vai vir e vai fazer... Ó, tá aqui assim, ó. Como que você vai fazer a acoplagem desse cílio? Você vai isolar ele e vai acoplar ele pelo lado, olhando para que lado que você tá fazendo o direcionamento. Dependendo do direcionamento que você fizer, você tende a fazer para a esquerda ou para a direita, tá? Mas é aqui assim, ó, você vai fazer a base de acoplagem do seu cílio, tá? Você fez a acoplagem correta, tamanho correto da acoplagem, quando a cola secar, que ela não vai se soltar, ela não vai fazer... como que eu vou falar aqui? Quando você faz a sua acoplagem correta aqui, o seu cílio ele tem uma base muito mais forte para segurar. Por exemplo aqui, ó, exemplo bobo, né? Quando você pega na mão da pessoa, você pega na mão dela assim, ó, com força, você vai cumprimentar, você pega na mão da pessoa, ela pode puxar que não solta fácil. Agora, se você pega só nas pontas aqui, assim, dos dedos, você vai pegar, só num puxãozinho assim, escapa. É a mesma coisa, quando você se acopla perfeitamente aqui o seu cílio, ele tá grudado, ele não vai soltar. Mas quando você acopla ele torto demais, ou só uma basezinha de contato, ou então você colocou bem na pontinha assim do cílio, a base de contato é muito pequena, ele vai se soltar, tá? Então você tem que ter uma acoplagem perfeita, que a acoplagem ela influencia lá na frente. E um negócio muito assim,
Não é sério. Hoje, até há pouco tempo atrás, as normas internacionais eram que você tinha que deixar de 1 milímetro a 1,5 milímetro de distância da raiz. Ficava aqui assim a linha d'água, o cílio ficava aqui assim, ó. Você via aquela marcação inteirinha. Com uma semana o cílio caía ou então ele já estava na fase de manutenção, porque ele saía muito fora da raiz. Hoje em dia, depois de muito estudo, a gente vê que não é necessário colocar tão distante da raiz. O ideal é meio milímetro da raiz. Porque a partir do momento que você coloca meio milímetro da raiz, você não tampa o poro do cílio e você não faz um cílio de manutenção. A sua durabilidade é incrivelmente maior a partir do momento que você faz a acoplagem correta e coloca o cílio a meio milímetro da raiz. Porque ele vai continuar crescendo. Se ele estiver na fase ainda de crescimento, ele vai continuar crescendo e vai continuar saindo. Caiu natural, vai embora o cílio e pronto. Vai vir outro aqui e vai nascer. Mas se você já faz a acoplagem, você fez a sua acoplagem correta, mas fez ela muito longe da raiz, ele já tende a pesar. Ok? Falsa colagem. A falsa colagem, ela influencia lá na frente na nossa retenção, porque a sua cliente saiu do seu estabelecimento com o cílio maravilhosamente lindo, passou 3 dias, ela vai e te liga: ô Giovana, não sei o que você fez não, mas meu cílio caiu quase tudo. Aí você já pensa: Jesus, o que eu fiz? Vamos pensar direitinho o que eu fiz aqui. Você tem que olhar como que tá a sua umidade e a sua temperatura no dia que você está fazendo a extensão de cílios, tá? Anota na ficha de anamnese. Você vai olhar como que tá o cílio da sua cliente, se ele tá limpo, se ele não tá limpo. Anota na ficha de anamnese. Porque se ela te ligar depois, você vai começar a pensar, você volta lá atrás e vê o que aconteceu. Por quê? Por que disso, gente? Porque assim, falsa colagem tem um monte de coisa. Por exemplo, a maquiagem. Se o seu cílio não tiver muito bem limpo, seu cílio tá aqui assim, mas aqui tem base, ou tá oleoso. A cola vai vir aqui em cima, você vai vir com a cola aqui em cima. Em vez dela colar e fixar, ela só vai ser um fingimento. Ela só vai ficar aqui um pouquinho. Na hora que você coçar o olho, na hora que ela pentear o olho, na hora que ela deitar para dormir, ela se solta porque a base dela não tá colada corretamente. Ela não colou direitinho. Ou então, você tem uma cola de secagem muito rápida e naquele dia o seu ambiente está úmido demais. A cola, a gente sabe que a nossa cola, ela reage com a umidade. Então, assim, se tiver muito úmido, ela vai secar mais rápido. Você tirou o seu fio, você isolou o cílio, você tirou o fio do chicote, molhou, mas você olhou pro lado, tava conversando, dispersou e encostou. Ele vai só encostar, ele não vai fixar. Não vai fixar do jeito que precisa. Ela vai ficar firme ali por enquanto, mas daqui a pouco ela seca, porque ela secou muito rápido. Isso causa uma falsa colagem. Então você tem que olhar vários fatores. Quando você está fazendo extensão de cílios, você tem que olhar vários fatores para você poder saber o que aconteceu lá no final na sua retenção. E não tem jeito, não tem jeito. É só fazendo que você vai ver isso. Todos os dias que você for fazer uma extensão de cílios, você vai notar tudo bonitinho na sua ficha de anamnese e vai começar a prestar atenção. Quando a gente começa a fazer extensão de cílios, a impressão que dá é que é muito difícil as coisas, que é muita coisa para assimilar, muita coisa. E realmente é bastante coisa. Mas a partir do momento que você começa a treinar todos os dias, você faz uma extensão hoje, você faz uma amanhã, no final de 20 dias, o seu resultado é extremamente melhor do que antes, do que você fazia. Por quê? Porque você está treinando. E isso tudo que eu falei aqui, você vai vendo durante o que você está fazendo. Você vai vendo as coisas acontecerem durante o que você está fazendo. E assim, material de boa qualidade. Peso do seu cílio. O peso do cílio muito grande faz cair o cílio. Acoplagem mal feita. Se você acoplar o cílio mal feito, ele não tem uma base de contato sólida. Cai mais fácil. Falsa colagem. Você demorou lá para poder colocar a sua cola, só encostou, segurou ali um pouquinho, na hora que você passa o pente já começa a sair.
tem alguma coisa errada, da falsa colagem. Você colocou, em vez de você fazer a acoplagem correta, você colocou só que assim, vai dar manutenção, não, vai dar uma retenção menor. Tudo isso você tem que tomar conta. Você precisa de tomar conta desse procedimento que você está fazendo, porque influencia demais da conta no seu profissionalismo futuro. Porque ninguém quer ficar 2 horas deitado fazendo alongamento de cílio e não durar nada. Ninguém quer isso, nem você quer isso, sabe? Então você tem que começar a prestar atenção nessas coisas. E assim, eu falei aqui de 5 coisas, mas eu deixei um bônus pro final aqui, que é a 6ª coisa que influencia extremamente na retenção dos seus cílios. Responsabilidade da sua cliente em cuidar do cílio, tá? Não adianta você fazer um trabalho perfeito, um trabalho maravilhoso, você tomou conta de tudo o que você tinha que tomar conta, direcionou, material bom, tudo. E a sua cliente não saber cuidar dos cílios. É responsabilidade sua ensinar para ela o que ela tem que fazer. Porque a sua cliente, porque você pode pensar assim, Giovana, mas a cliente tem que saber. A cliente não vai saber, ela tá fazendo ali. E olha só, não é só a primeira cliente não, tá? Cliente que já vem e voltou. Você sempre tem que lembrar ela do que ela tem que fazer. Porque as clientes têm muita coisa na cabeça, às vezes elas esquecem. Olha, um exemplo pra vocês. Eu tenho uma cliente que, tipo assim, não durava, não adianta. O cílio dela não durava. Ela voltava pra mim com 15 dias, eu tinha que refazer o cílio dela. Eu refazia o cílio dela de novo. Aí eu fui perguntar pra ela o que tá acontecendo. Porque quando, tipo assim, você fez uma extensão hoje, você fez uma extensão amanhã e uma depois. 2 durou e uma não durou. Você fazendo o mesmo padrão de extensão. Você tem que olhar o que aconteceu com aquela dali. Você tem que fazer uma pesquisa para você saber o que aconteceu. Aí eu fui conversar com aquela cliente minha e perguntar o que estava acontecendo. Ela falou pra mim. Giovana, eu falava pra ela, ó, você não pode molhar a sua extensão durante 24 horas. É o mínimo que você tem que ficar sem molhar a extensão, porque a extensão ela tá seca por fora, mas por dentro ela não tá, ela vai secando devagarinho, a cola seca devagar, senão ela quebra e tal. Tá, eu não molho a extensão durante 24 horas não, mas hoje eu vou sair daqui, eu vou direto pra aula de zumba. Eu fiz assim, achei o que é. Não pode molhar a extensão durante 24 horas, mas ela vai suar igualzinho uma condenada, 2 horas direto. Nunca que vai durar a extensão. Nunca, não dura de jeito nenhum. A sua cliente ela tem que ter responsabilidade com o seu trabalho e com o que ela está fazendo também. Quando você acabar de fazer a extensão dela, você vai entregar para ela os cuidados que ela tem que ter, mas só entregar para ela não adianta ler com ela. Bate bem firme. Você tem que tomar conta da sua extensão. Você não pode dormir com o rosto para baixo. Eu acabei de fazer sua extensão, elas têm muita curiosidade. Elas chegam e fazem assim, ó, mete o dedo no troço que você acabou de fazer. Fala para ela, não pode. Não encosta na sua extensão até daqui a pouco, tá? Deixa a sua extensão quieta, amanhã você vai e mexe nela. Por quê? Porque a cola ainda tá secando, ela tá acabando de curar, ela não tá pronta ainda para ser mexida. Isso faz muita diferença. Cliente que, por exemplo, assim, ó, quer ver? Eu vou ler para vocês aqui o que eu entrego para minha cliente quando eu acabo de fazer a extensão, eu entrego um papelzinho com a escovinha, com soro fisiológico, para ela poder pingar e lavar as extensões dela, tá? Mas eu vou colocar aqui o que eu escrevo para elas, para vocês, ó. Ela acabou de abrir o olho, eu já começo a ler isso aqui para ela, tá? Evite molhar a área dos olhos por pelo menos 24 horas após o procedimento. Evite exposição ao calor e umidade. Não esfregar ou coçar os olhos. É assim, ó, você não pode meter a mão. Eu ainda falo com ela assim, ó, você é lady. Acabou esse negócio de ficar coçando o olho gostoso. Você vai, é uma coçadinha assim, é uma coçadinha aqui no canto, esse negócio de esfregar o olho. Não existe mais. Eu falo desse jeito com elas mesmo, ó. Você tem extensão de cílios agora, você é lady. Acabou, você não pode ficar com esse negócio de bruta coçando o olho mais não, que não existe isso não. Então vamos lá. Não usar curvex, porque se você usar curvex, você vai quebrar a cola, quebra e solta tudo. Não usar máscaras de cílios. A máscara de cílio, quando você usa ela junta o cílio tudo. Você não consegue fazer a limpeza do cílio.
Inclusive, cliente minha que usa cílios, eu não faço manutenção. Eu faço a remoção dos cílios e nova aplicação. Eu não faço porque a gente não consegue limpar, tá? Não utilizar demaquilante bifásico ou que contenha óleo. Higienizar com shampoo de bebê diariamente. Isso aqui eu entrego na mão da minha cliente e eu ainda explico para ela, não coça, vai lavar o olho, em vez de você secar com a toalha, assim, você só encosta. Você lavou o seu cabelo, você tem que lavar o seu cílio todo santo dia, você não pode deixar acumular sujeira ali, tá bom? Mas assim, você lavou o seu cabelo, lava ele, quando você for secar, você dá só uma batidinha de secador assim, frio, não põe secador quente, porque a gente não pode com vapor. Dá uma batidinha de secador e penteia as suas extensões para baixo e para cima, para você poder alinhá-la de novo. Você tem que ensinar a sua cliente a cuidar do cílio dela, porque não adianta você fazer um trabalho perfeito e a sua cliente não tomar conta do cílio. Não funciona, tem que ser parceria. E essa parceria dura muito tempo se você ensinar para ela o jeito correto de fazer, tá bom? Então, esse foi o bate-papo da gente de hoje, tá? Até daqui uns dias de novo. Eu tenho bastante conteúdo ainda para poder gravar e entregar para vocês, mas toma conta da sua extensão, tá? Toma conta do seu procedimento, faz um procedimento com responsabilidade. E quanto mais você estudar, quanto mais você se aprimorar, melhor você vai ser no que você está fazendo, tá bom? A caminhada de um extensionista de cílios, ela não é fácil, mas ela é tão bonita que quando você chega no seu objetivo, é maravilhoso, assim, recompensador. Quando você vê um cílio que você começou a fazer e que você faz hoje, a recompensa chega, tá? Então, um beijo pra vocês, tudo de bom, até mais. Tchau, tchau, cria.